Olá, meu nome é Roberto e esse é o Primeiro Contato. Hoje eu vou falar sobre o último episódio da primeira temporada de Além da Imaginação, apresentado por Jordan Peele. O nome do episódio é The Blurry Man e dentro dele a gente tem duas narrativas diferentes. É meio que um exercício de metalinguagem que a gente tem nesse episódio. Na primeira história a gente tem um escritor, que é interpretado pelo Seth Rogen. Ele é o escritor que está tentando fazer essa história nova, ele não está conseguindo ter uma ideia, até que ele tem essa ideia que ele considera brilhante, que envolve uma grande explosão nuclear, onde toda a humanidade foi dizimada. Aí tem uma hora que ele olha pela janela e ele vê que tudo que ele escreveu realmente aconteceu. Então Jordan Peele aparece, ele apresenta o episódio, ele começa a falar, e a gente vê ele cortando o episódio. A gente descobre que, na verdade, esse episódio que a gente estava assistindo estava dentro de um outro episódio de Além da Imaginação. You know what? I think we can beat this. Is Sophie here? Cut. Sophie? Logo descobrimos que o escritor é o próprio Seth Rogen, interpretando mais um papel, assim como Jordan Peele. Os dois estão no set de filmagem da Além da Imaginação, e assim somos introduzidos à verdadeira protagonista do episódio, a roteirista Sophie Gelson, interpretada pela Zazie Beetz, que você deve ter conhecido pelo filme Deadpool e pela série Atlanta. Essa série que a gente estava assistindo esse tempo todo, todos esses 9 episódios que a gente assistiu até agora, foram produzidos por essa personagem que é a Sophie, e ela é uma apaixonada pelo Rod Serling, o criador da série original. Ela adora a série, ela é fascinada por ela, e ela vive debatendo ali, falando que não pode ser simplesmente uma série de ficção científica barata, com várias reviravoltas, tem que ser um comentário sobre a sociedade, sobre a política, sobre tudo que está acontecendo no mundo. A gente vê até agora porque que essa temporada foi tão pesada ali no comentário social, porque que ela martelou tanto. Eles tentam justificar, mas isso não é uma boa desculpa, porque isso faz com que os 9 episódios anteriores sejam um pouquinho descartáveis. Mas, pelo menos esse 10º episódio, ele dá uma salvada ali. Ele diz que a próxima temporada vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter uma pegada mais clássica, um pouquinho mais imaginativa, que também vai um pouquinho mais para fantasia. Então, a gente pode esperar alguma coisa ali. Obviamente, eu vou ter que falar sobre spoilers, porque não tem como falar desse episódio sem spoilers. Eu vou falar sobre a grande reviravolta final, que envolve a presença do Rod Serling. O próprio Rod Serling aparece no final do episódio, porque ao longo da história, a Sophie ela é perseguida por essa sombra, esse borrão, que ela fica chamando de Blurry Man, que é o nome do episódio. É esse homem borrado que ele fica aparecendo em todos os episódios da série até agora. Então, se você realmente der uma olhada nos episódios anteriores, todos os 9 episódios, você podia ver esse homem, que ele aparece ali no canto, ele parece se esbarrando em alguém, ele sempre tá ou passando por algum lugar, ou esbarrando em alguma pessoa, e realmente foi uma referência interessante. No último episódio você vê que eles justificam isso, essa aparição. Desde o primeiro episódio lá, o comediante, esse cara aparece de costas assim, tá bem visível. Então eu achei bem interessante isso, que eles trouxeram de volta e meio que fizeram com que essa temporada inteira fosse toda uma coisa da cabeça da Sophie, como se toda essa temporada fosse uma preparação para uma segunda temporada que vai ter uma abordagem diferente. Eu acho que metade disso é uma boa ideia, a outra metade é uma péssima ideia, porque do primeiro lado a gente vê que eles realmente ouviram os fãs e ouviram as críticas, eles sabem o que eles têm que fazer, o que eles têm que mudar, mas ao mesmo tempo isso faz com que a temporada inteira seja essa coisa meio descartável, meio inútil, porque a gente vê que ela inteira foi meio que... A gente sabe que não foi legal, então que tal a gente fazer uma abordagem diferente? Então eles tiveram que trazer o próprio Rod Serling no final, com aquele CGI feio, horrível. Eles tiveram que trazer ele no final para ele mesmo vir dizer para você que a próxima temporada vai ser muito mais imaginativa, muito mais absurda, muito mais brincalhona. E aí eles vão conseguir misturar melhor essa coisa de diversão e comentário social. Tem umas sequências interessantes, como por exemplo os diálogos, são bons diálogos. Como o momento que você vê a Sophie conversando com Jordan Peele, eles estão conversando sobre qual é a importância da ficção científica, o que a Além da Imaginação significa para os fãs hoje em dia. É um grande debate sobre o status quo da série, a gente vê a série debatendo ela mesma, toda a importância dela, o impacto dela para a história, e aí você vê um pouquinho disso. Foi muito legal ver o Jordan Peele interagindo com ela de um jeito mais descontraído, ele comendo pipoca, como se não se importasse com aquilo. Ele só quer fazer a apresentação dele e ele não tá nem aí. Mas a Sophie, ela quer aquilo, ela quer que Além da Imaginação seja uma coisa que esteja acima de tudo e que seja mais importante do que simplesmente uma historiazinha de ficção científica. A gente tem as mesmas referências de sempre, a gente tem o Ten-15, a gente tem de novo o Whipple, e aí fica aquela coisa, né? A Sophie entrou no próprio universo que ela criou, e aí no final ela chega a encontrar o próprio Rod Serling. Então,
você já sabe que essa temporada toda, ela, além de fazer parte da cabeça da Sophie, a gente agora coloca a Sophie dentro do episódio. Como esse episódio fala bastante sobre a série clássica e ele menciona o Rod Serling e os episódios de todo o conceito da série, a gente tem várias referências de vários episódios anteriores, mas a gente tem muito mais referência do Time Enough at Last, aquele episódio que tem uma premissa que ficou bastante famosa, envolvendo o homem que queria muito que a humanidade se acabasse para ele poder ler os livros dele em paz. Mas aí o óculos dele acaba quebrando e ele fica ali reclamando, agora eu tinha tempo. Daí que vem o nome do episódio, onde ele fala que agora que eu tinha tempo suficiente, eu não vou poder mais ler os livros que eu queria. A gente tem muita referência a esse episódio, tem toda uma sequência onde a Sophie está assistindo televisão quando ela é criança ainda, ela está vendo um trecho do episódio clássico, toda a sequência onde ela chega na biblioteca antiga e você vê todos os degraus que são formados por livros antigos, títulos de livros antigos, é uma referência também. Você vê o óculos do protagonista do episódio clássico. Quando ela chega nessa biblioteca antiga, toda a fotografia fica preto e branco e a gente tem aquela grande revelação final do Rod Serling aparecendo. Eu sou o tipo de pessoa que não é saudosista, eu acho que uma série não é obrigada a agradar o público, mas nesse caso eles realmente estavam tentando fazer uma coisa que não estava legal, não estava agradando muito, então eu acho que talvez seja uma boa saída eles tentarem trazer um pouquinho essa coisa mais boba, mais leve da série, porque Além da Imaginação não era só um grande debate, não era só uma grande coisa política e social, era também uma diversão, você podia ter um episódio ali mais bobinho, com uma reviravolta um pouco mais ridícula, que você podia rir. Então tinha muito episódio onde a reviravolta era completamente tosca. Então acho que falta um pouquinho disso, acho que as pessoas querem um pouquinho mais de episódio para se divertir também. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso último vídeo sobre Além da Imaginação. A gente vai ficar aí atento para a segunda temporada, vamos ver o que ela pode trazer. Eu vou ver todas as notícias que forem saindo, você pode ver novidades sobre ela lá no site do Primeiro Contato, o link está aí embaixo. Segue lá o site, segue as redes sociais, ativa o sininho, se inscreve. Eu vou colocar aí a playlist com os vídeos de todos os episódios dessa temporada e debater aí nos comentários comigo, ver o que você achou sobre essa temporada inteira, qual foi o seu episódio favorito, qual foi o episódio que você achou completamente lixo. A gente não tem uma data específica para a volta da série, então até lá eu vou falar com vocês normal e vou tirar esse terno aqui. Sophie Gilson has just awoken to the fact that when we put away childish things, we may be closing our eyes instead of opening them. Not the end of the story, but a new beginning for the Twilight Zone.